Pessoal, aqui é o professor Martins. Vamos nossa criptonase do dia 15 de janeiro de 2022. Gente, continuando, né, a falar dos assuntos do vídeo de ontem, e eu ressalto aqui a importância da gente entrar nesses assuntos, né, porque assim, por coincidências, sincronicidades, os assuntos continuaram se desenvolvendo, mas é porque a gente está analisando algo muito importante de pano de fundo aqui, né, que é o papel libertário das criptografias, das criptomoedas, tá, gente? Das blockchains, que é alguma coisa que está antes, que vem antes do Bitcoin, tá? Que surge lá com o manifesto dos cypherpunks, que eram programadores que estavam antecipando as ocorrências que nós poderíamos ter, né, em termos assim de desenvolvimento de tecnologias, né, e até de surgimento das moedas digitais, aonde eles identificavam os riscos, né, de se deixar na mão dos estados o controle, né, da circulação financeira. Porque a partir do momento que os estados dominassem a tecnologia, eles poderiam, né, impor para as pessoas, né, um controle ditatorial, autoritário, sobre a circulação de riquezas. Então a ideia, né, era se criar uma criptomoeda onde as pessoas pudessem transacionar recursos econômicos a par do dinheiro do Estado, né? E não que essa criptografia, a par do dinheiro do Estado, ela se tornasse o dinheiro do Estado. Então é isso que é uma coisa assim totalmente distópica, né? Nós estamos falando aqui de distopia, né? Da apropriação de algo, né? Por interesses escusos e econômicos de metacapitalistas, por exemplo, né? De várias aí, entidades que estão sentando no Bitcoin, porque estão vendo, né, a possibilidade de dar um golpe mundial nisso, né, de ganhar dinheiro dentro de um efeito pirâmide. E o que a gente percebe, gente, é que aquela ideia, né, dos cypherpunks de proteger as pessoas, ela acabou sendo perdida, né? Mas ela tem que ser recuperada, porque ela é o mais importante em termos de fundamento filosófico do que é a criptografia. Então, isto é um ponto, gente, né, até de conhecimento de todos nós que queremos estar nesse meio e de algo que a gente precisa entender para que a gente possa até defender a criptografia, né, dos ataques que ela vai vir a sofrer. Não duvidem disso, tá? E a gente falou, né, pessoal, de que República de Tonga, né, até é interessante o nome, República de Tonga, né? Porque se na verdade tem um rei lá, não é república, né? É uma monarquia. Então seria a monarquia de Tonga, né? Então esse é até um ato errado aqui no vídeo de ontem. Mas vamos lá. A gente tem aqui, né, pessoal, que ela iria copiar, o que eu acho importante aqui desse slide é de mostrar para vocês que ela iria copiar o modelo de El Salvador. Bom, já começou mal, né? E aí, pessoal, a gente viu também, né, uma notícia aqui do CoinMarketCap, dizendo que El Salvador já está no negativo, né? Já está vendido, já está perdendo dinheiro com bitcoins, né? E nós vimos aqui até que uma notícia de que o ministro, né, das finanças estava, né, na verdade, começou a vender bitcoins e comprar dólares, né, para diminuir o prejuízo. Então, pessoal, por aí você começa a ver, né, como a coisa está sendo feita. Aí, gente, para aprofundar o assunto, a gente saiu aqui no Decrypt, tá, pessoal? O Decrypt que é uma das únicas mídias aqui, tá, gente, que eu considero sérias e que trouxe notícias sobre essa palhaçada de El Salvador, né, desde o começo. Enquanto os picaretas, os influencers anarco-dinheiristas pagos, né, bitcoiners, max perversos, psicopatas, né? E todos os outros batiam palma para El Salvador. O Decrypt estava mostrando os pontos falhos do que estava acontecendo. Aqui no Brasil, gente, olha, dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos as pessoas que apontaram que isso não estava correto.
E pelo contrário, muitos aí que se dizem libertários, e a gente, por aí que eu recomendo que vocês tirem a régua, né? Muitos aí que se dizem libertários ficaram batendo palminha para um Estado implantar uma criptografia. É uma coisa ridícula, né? O fato do cara dizer que ele é libertário e a partir do momento que ele apoia um Estado que implante uma criptomoeda, porque é a criptomoeda que ele está sentado na bunda e aquilo vai dar mais dinheiro para ele, isso só já diz, né, diz pra gente que esse cara não é libertário, esse cara é um anarco-dinheirista. É só um picareta, né, um vagabundo interessado em ganhar dinheiro em cima dessas coisas. Então não dá pra aliviar, gente. Não dá pra aliviar porque o que a gente está percebendo, né, é que esse experimento maluco, né, que de libertário não tem nada, tá mostrando seus pontos falhos. E aí agora a agência, né, de crédito Moody's, né, pessoal, tá avisando aqui, né, já rebaixou os títulos de El Salvador, já tá avisando aqui dos riscos. E veja, né, pessoal, quem assistiu os filmes aí que eu recomendei, né, quem assistiu lá A Grande Aposta, vai ver que essas agências, né, essas agências de risco, elas, por vezes, elas estão tão envolvidas, né, com o mercado, com quem as paga, que elas demoram muito para dar uma resposta, mas muito para dar uma resposta. Assistam o filme A Grande Aposta e me contem depois como é que essas agências funcionam, né? Então elas demoram, assim, né? Nossa, né? Como elas demoram para mostrar que algo está errado? E agora elas estão mostrando aqui que tem algo errado em El Salvador. Eu acho que isso que é interessante, né? E olha só, gente, né? Aqui o Decrypt coloca, né? O presidente Bukele compra Bitcoin para o país com dinheiro público usando o seu telefone. Olha isso. Ele compra no telefone particular dele. Não compartilhou informações importantes pertinentes à participação em Bitcoin do país. Não é, pessoal? Já tinha explicado para vocês, ele não deixa os Bitcoins do país e esses Bitcoins não são aquilo que as pessoas estão negociando e transacionando nas carteiras estatais, chamadas carteiras Chivo, né, pessoal? Então esses Bitcoins não chegam na mão das pessoas, eles estão guardados nos Estados Unidos e as pessoas estão transacionando tokens. E esses tokens não podem ser retirados das carteiras Chivo. Eles podem somente ser convertidos para dólar ou permanecer em Bitcoin. E isso que ele está oferecendo para as pessoas. Ele não está oferecendo a criptografia, a criptomoeda Bitcoin. Ele criou um token fictício, onde as pessoas negociam com ele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ou ainda está difícil entender? Bom, além disso, tá, pessoal? Né, aqui no CoinDesk, que é outra mídia, né, respeitável, né, que publica coisas sérias, a gente tem aqui um artigo de opinião, né, do David From Morris, que ele fala, né, Nayib Bukele não é o herói do Bitcoin que precisamos. Evidências de que o presidente de El Salvador atacou jornalistas e suprimiu a liberdade de expressão contradiz os valores fundamentais do Bitcoin. Bom, gente, vários vídeos que vocês podem procurar aqui no meu canal, você vai ver que eu estou mostrando o que é El Salvador. É um dos países mais violentos do mundo, é um país dominado por milícias. Uma das milícias apoiou a eleição desse cara aqui. Uma semana antes dele implantar a lei do Bitcoin, ele destituiu toda a Corte Suprema do país. Ele colocou o exército dentro do Congresso. Então tudo isso, gente, é só um demonstrativo de com quem que nós estamos lidando e um demonstrativo que a partir do momento que os Bitcoiner Max apoiam um tipo de pessoa como essa, a gente começa a perceber quem são os Bitcoiner Max e o que na verdade eles defendem, né? Então por aí vocês começam a ter uma noção com o que nós estamos lidando, né, ao lidar com Bitcoin. Aí ele coloca aqui, olha, desse artigo aqui, né, ele coloca isso, ó. Isso coloca os Bitcoiners, ó, em particular, em uma situação difícil. Com suas raízes nos ideais criptoanarquistas e libertários digitais, olha aí, gente, os cypherpunks, a comunidade Bitcoin é ideologicamente hostil tanto ao poder estatal quanto à vigilância digital. Então vejam aí, pessoal, é os fundamentos libertários da criptografia, que não condizem em nada
com o que esses bitcoiners estão fazendo. Esse sentimento é tão forte que muitos da comunidade se irritaram com a disposição da lei de El Salvador que parecia exigir a aceitação de Bitcoin pelos varejistas. E aí, pessoal, o que aconteceu aqui, na verdade, e o que ele está criticando aqui, é o fato de que, além de tudo isso que tem em El Salvador, agora se descobriu também que o presidente utiliza um programa que se chama Pegasus, que é um programa israelense de vigilância, onde ele consegue hackear qualquer telefone, qualquer meio de comunicação, qualquer computador e acessar as informações de qualquer pessoa. E ele utilizou esse programa para acessar informações de jornalistas. Né? Então, aqui está se demonstrando que o respeito da liberdade, né, e aos jornalistas e a defensores de direitos humanos é nada. Né? Aí, minhas simpatias aqui estão quase inteiramente com jornalistas que foram perseguidos e perseguidos por terem informado os salvadorenses sobre sua própria liderança. E aqui, o cara ainda, mas também é profundamente decepcionante pessoalmente. Eu esperava visitar El Salvador em algum momento deste ano e relatar o status do projeto do Bitcoin lá. Então você vê como esses cowboys são cabeça de papel, né? Isso agora parece consideravelmente menos viável porque potencialmente me exporia. E qualquer outro jornalistas internacionais que viajassem para lá, a vigilância continuaria, né? Oh, agora que botou ele na reta, né? O jornalista agora está se vendo aqui perseguido. E é isso que importa para ele. Então aqui também a gente já vê, né? Como é que é a cabecinha de papel desses seres aqui, né? Então, pessoal, né? Só para fechar aqui, eu acho que tinha até mais uma citação aí onde ele falava essas questões, mas não está aqui. Mas assim, leiam a reportagem, tá no CoinDesk e tirem suas próprias conclusões, né? Agora, o posicionamento ideológico é claro, né? E a partir dali vocês têm que tomar medida com quem vocês estão lidando, né? Isso que é importante. Bom, pessoal, aqui a gente continua agora falando as notícias do dia nos Estados Unidos, né? Então vai ser: americanos debandam títulos vinculados à inflação, quebrando recordes. Ações de tecnologia caem para o pior começo desde 2016, com medo de alta das taxas. Então, assim, se por um lado os americanos estão migrando seus recursos para títulos do governo atrelados à inflação e que logo depois também receberão juros, né? As ações de tecnologia estão caindo, que as pessoas estão tirando dinheiro dessas ações para depois aplicar esse dinheiro nesses títulos. Então a gente está percebendo que o dinheiro está migrando, né, do mercado de risco para o mercado tradicional e seguro. Isso implica que os preços, né, das criptos tendem também a sofrer esse processo. Tá? E hoje, gente, eu estava vendo, né, no Kitco, no canal de Nova York, ainda tinha os lunáticos lá, né, os bitcoiners malucos lunáticos dizendo que vai chegar a $100 mil esse ano. Eles não param, né? Eles não são só debilóides, eles são também, né, eu acho que perversos mesmo, porque eles ficam induzindo as pessoas a erro. A coisa está toda desbarrancando e eles vão incentivando. Aí o dinheiro vai vir da onde? Aqui, ó, voltou o slide que eu queria ter falado antes. Aqui, né? Aqui ele mostra, tá falando aqui do problema, né? Dessa questão de El Salvador. Não vou voltar, já terminei de falar sobre isso, mas eu recomendo aí, né? Aí que ele fala, ó, da reportagem, fortes evidências de que ele fez esse grampeamento aí dos recursos dos jornalistas aqui, ó. Só os spyware conhecido como Pegasus, né? E ativistas de direitos humanos também foram alvejados. Então, por aí vocês vão ver com quem vocês estão lidando, tá? Bom, gente, mas voltando às notícias do dia, que são importantes a gente falar sobre isso, lucros da pandemia começam a diminuir para os maiores bancos dos Estados Unidos. Então, sexta-feira, né, tinha avisado, ia sair o resultado dos bancos, os lucros vieram, né, tem recorde aqui de lucros no ano, né, gente, mas no último trimestre caíram os lucros. Então é lógico, né, pessoal, começou a redução, o tapering, né, começou a redução do da injeção de recursos.
Então, os lucros dos bancos, né, que são quem recebiam esses recursos, começaram a cair, isso é natural, ia acontecer mesmo, e vão cair mais ainda, né? A outra notícia importante aqui no Wall Street Journal é gastos no varejo e manufatura caem em meio à inflação crescente. Então, veja, as pessoas estão sem grana, né, pessoal? As pessoas estão saindo para gastar. Aí eu pergunto para vocês, como é que o Bitcoin vai subir a 100 mil dólares se as pessoas estão sem dinheiro? Não estão conseguindo dinheiro nem para fazer compras? E eles vão pegar esse dinheiro para gastar em Bitcoin? Como assim? A gente viu que o Bitcoin subiu durante a pandemia, por quê? Porque houve a política do cheque por helicóptero, né? Deram cheque de estímulo para todo mundo, injetaram dinheiro na economia loucamente. Todo mundo recebeu um cheque em casa de 1.200 dólares para fazer o que quisesse. Então, gente, como assim, né, agora vai subir? Já subiu um monte. E aqui na Reuters, né, a gente vê várias reportagens aqui, gente. Ó, autoridades do Fed dizem que o aumento de juros estão próximos. Netflix aumenta o preço, né? Escassez de mantimentos, os Estados Unidos se aprofunda. Dow Jones, né, fecha em baixa após resultados bancários decepcionantes. Então, gente, não tem aqui como se descolar as criptos dessa realidade, tá? Então vem esses lunáticos aí, Bitcoin Max aí, né? Ou esses influencers pagos aí para, né, para fazer as pessoas comprarem e, né, é isso que está acontecendo. Bom, gente, mais umas notícias aqui, né? A inflação salarial também, né? As pessoas estão querendo ganhar mais, como está acontecendo no Brasil, né? O mercado também aqui começa em baixa, né, pessoal? Então é isso aí. Agora, né, pessoal, mudando um pouco aqui também de foco agora, falando de coisas diferentes, né, interessantes. A Tesla, né, finalmente autorizou o pagamento, né, de uso de Dogecoin para fazer compras, né, no, 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 no site aqui da loja da Tesla, né, de produtos, de alguns produtos da Tesla, né. Na verdade, aqui são acho que 3 ou 4 produtos, tá? Acho que são 3 produtos que os consumidores podem, né, adquirir com o Dogecoin. Lembrando, né, pessoal, que Dogecoin é uma moeda inflacionária. A cada minuto são impressos 10 mil Dogecoins, né, são né, criados. Então, gente, não tem muito o que falar dessa cripto, né, gente? Então, assim, o, acaba que o Musk tem uma relação, né, emocional com a comunidade e ele foi eleito, né, o pai do Dogecoin, então, né, Dogecoin Father, então por isso que ele tem uma relação com isso, mas, né, nada muito utilizável dessa cripto, né, pessoal. Então, os clientes podem comprar produtos aqui, ó, tem 3 produtos, né, o mais barato aí é um apito de 300 Doge, né, 59 dólares, tem aí um cinto aí, né, de 166 dólares e tem um brinquedo lá, um carrinho, né, um carro, até um quadriciclo elétrico por 12 mil Dodge. Eu entrei lá e aqui estão as imagens. Entrei na loja da Tesla, né, e vi as imagens ali. E a gente tem então aqui, né, o cinto, né, a fivela de um cinto, né, aqui o carrinho, né, um quadriciclo né, da Tesla. E tem também um apito que tava na imagem seguinte, mas se vocês entrarem lá, shop.tesla.com, fiz propaganda de graça, tá, Elon Musk? Agora você pague aí pra mim, me dê uns Dogecoin aí, né? Manda uma fivela. Giga Texas Belt, manda uma fivela pra mim, né? Vamos lá. Continuando, né, pessoal, Web3 é uma longa luta que vale a pena lutar. Então aqui, CoinDesk, tá, trouxe umas opiniões aí sobre o Web3, né? Pegou leve com o cabeça de prego do Twitter, né? Pegou leve com as críticas, ele não desceu a lenha no cara, mas tá bom, né? Vamos deixar passar essa. E aqui a gente mostra que um posicionamento em relação ao Web3, né? As possibilidades dela, o confronto dela com as Big Techs, né? O espaço descentralizado da Web3 e porque todos nós devemos, né, lutar pela Web 3.0
se nós realmente defendemos, né, a liberdade de expressão, a democracia, a descentralização, né, e a prevalência do indivíduo, né? Senão a gente está na mão das big techs e não vai sobrar muita coisa para todos nós. Aí depois vocês podem fazer a leitura, tá? Não vou aprofundar muito aqui, mas ele fala aqui nos impactos negativos, tal. E aqui, lá dentro desse artigo, ele cita um outro artigo que é do criador da Polkadot, que é um artigo de 2014, onde ele já falava da Web 3.0 e os desafios para ela ser criadas, né? Para ser criada, um artigo de 8 anos que ainda a gente vê que ela, né, ainda, né, não saiu, não está operacional, né, não existe ainda da maneira como a gente espera que ela exista, né? Uma notícia aqui sobre o Flipping, né, gente? O Flipping da USDC. Então ela superou o Tether, tá? Então o USDC, o dólar, né? Stablecoin da USDC da empresa Circle, superou a USDT, né? O dólar da empresa stablecoin da empresa Tether, dentro do Ethereum. Né? Então isso é uma notícia que já era esperada, né, gente? Porque o Tether tem todos aqueles problemas, né? Todas aquelas desconfianças, toda aquela coisa, né? Oculta que não se sabe muito bem a garantia daquilo, e a USDC, pelo contrário, não, você tem auditorias permanentes, né? Clareza e transparência nas informações, então era se esperar que a USDC se tornasse dominante, e ela já está dominante do Ethereum, né, pessoal? Isso é uma notícia bem importante até para a saúde do mercado cripto, né? Aí, pessoal, só para terminar aqui, né, um dado de realidade aqui que eu vi, né, pessoal? Então, hoje a gente teve aí, de ontem para hoje, a gente teve muita sardinha comprando, tá? Então, sardinhas que fizeram um movimento aí, diferentemente, né, do outro aumento que teve durante a semana, onde as baleias foram lá e movimentaram, né, e fizeram aquele movimento de alta, né, aquele pump and dump. Agora a gente tem as sardinhas entrando comprando, né, pessoal? E isso em véspera, né? Em véspera da ocorrência da possível cruz da morte, né, que é o cruzamento das médias de 50 dias com as médias de 200 dias no Bitcoin. Da última vez que isso aconteceu, né, gente, no final de junho, os preços caíram, né, quase 10%. Então, né, e chegaram aos mínimos, né, do ano em junho de 2021. E a gente está para ver uma nova cruz da morte na semana que vem. Então aí você que está aí, né, esperando uma oportunidade de fazer um trade, mas vá fazer trade com segurança, né, aprenda a fazer trade, veja como é que você trabalha com os mínimos e com os máximos ali, né, as bandas que você vai trabalhar, né, as linhas lá todas, né, veja aí, aprenda a fazer isso direito e coloque stop, né, gente, não faça nada sem stop, para você aí ter uma oportunidade aí de tentar ganhar uma grana se realmente acontecer uma queda de preço quando vier o evento da Cruz da Morte, né, que está para vir aí esta semana que vem. Então fiquem de olho, pode ser uma oportunidade de fazer um dinheiro aí, tá, pessoal? O Bitcoin bater aí né, sei lá, uns 39, 38, quem sabe, né? Tem um artigo que eu nem coloquei aqui do vídeo de hoje, mas que fala que não vai cair mais do que 40, porque tem, né, tá vinculado lá aos mercados de opções, lá. Bom, gente, sempre que vem, né, um cara defender o frango dele, eu já fico meio com o pé atrás, tá? Vamos ver o que vai acontecer para ver se o cara realmente tinha razão. Né? Na época lá da Cruz da Morte foi a mesma coisa. Ah, não vai cair porque não necessariamente cai. Veja bem, não é assim, nem sempre cai. Então tá, né? Então assim, pode não cair, mas você já fica sabendo, já fica preparado, já fica esperando, né? Já pode até deixar umas ordens montadas aí em algum nível de valor que você acha interessante entrar, que você avaliou, fez aí, né? Estudou os fractais aí, você estudou né, as linhas todas lá, né, do Fibonacci, e aí você avalia, né, e vê se vale a pena você entrar aí com um preço interessante para fazer uma grana. Pode ser que realmente seja uma oportunidade, né? Então fica o aviso aí para quem quer, né, uma oportunidade de entrar. Aproveite aí o final de semana para estudar essas questões aí de fazer um trade com segurança, tá? Sem correr risco, sem colocar seu patrimônio em risco, né? E aproveitando esse momento aí que dificilmente acontece, né? Acontece assim de tempos em tempos.
Eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.